Microfone. E deixa por último, como sempre, pra ir postando as coisas. Ele não quis deixar por último. Ao vivo, o cara começa a falar. É impressionante. Impressionante, mas agora a gente já tá ao vivo, só pra avisar todo mundo. Já estamos no ar com convidado especial. Mais uma vez o Grêmio disponibilizou pra gente aí uma participação ilustre. E hoje é responsável pelo grande trabalho aí que a gente vê físico do time do Grêmio, que é Carla Loureiro. Boa noite, gente. Um prazer estar com vocês. É sempre uma honra estar falando um pouquinho do trabalho que a gente realiza, ainda mais com torcedores do Grêmio aí tão importantes na divulgação e no trabalho com a imagem do futebol feminino. Muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar se disponibilizando hoje aí para conversar com a gente nesse bate-papo. A gente vai falar um pouco aí sobre esse trabalho físico do time do Grêmio, como é que foi a preparação para o Campeonato Gaúcho, como é que foi todo o Campeonato Brasileiro com esse ano de pandemia, e vamos ver também um pouquinho aí, quem sabe, de planejamentos para 2021. Hoje eu não vou começar perguntando, vou deixar o William por último, como sempre, porque ele fala mais, a gente já sabe. Vou passar a primeira pergunta então para Ana Lu. Pode ser, Ana Lu? Tu abre os trabalhos pra gente? Ser. Então, até porque eu vou começar com a pergunta mais importante. Esse nunca deixa pra trás, porque a gente precisa saber com quem estamos falando. Carla, qual é o teu signo? Peixes. Somos signo dois. De peixes, né? Assim, 24 de fevereiro. Olha lá. Mas para além da brincadeira, agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu queria começar com uma pergunta que, na verdade, é até um pouco repetitiva, porque eu fiz quando a gente estava no programa com a Ju Oliveira, mas que é uma coisa que a gente, que é torcedor, acompanha muito e vê muito, e pra gente é muito importante perceber uma equipe que é unida, uma equipe que trabalha junto, perceber a amizade mesmo entre as jogadoras. É uma coisa que a gente consegue perceber, né? A relação entre os jogadores a gente consegue perceber, entrosamento dentro de campo e tudo. E eu perguntei isso para a Ju, para ela, né, querendo saber enquanto jogadora, o quanto isso impactava no trabalho dela. Eu quero saber para ti, quanto no teu trabalho a relação do vestiário, a relação entre os jogadores é impactante. Na verdade, 100%, né? Porque eu estou numa posição dentro da comissão técnica onde, se as atletas não comprarem o meu projeto, as coisas não vão acontecer. E parte disso é de ter uma relação saudável, é de ter um diálogo aberto. Óbvio que é um desafio muito grande, porque eu também estou numa posição onde eu tenho que cobrar muito elas, e muitas vezes eu sou responsável por falar aquilo que elas não querem ouvir. Então, encontrar o equilíbrio é muito importante. E eu tenho muita sorte dos grupos que passaram dentro do Grêmio desde que eu estou ali. Tenho uma relação muito tranquila, muito boa, de muito amadurecimento nesses 2 anos quase de Grêmio. Então, é fundamental. Eu sempre brinco que o mérito é delas, o demérito é meu. E parte disso, com certeza, é a gente ter uma relação bem alinhada. Tá aí, ótimo. Tiele? Oi, boa noite. Quase no passo da pergunta da Ana Lu, mas talvez um pouquinho antes, assim, por que tu é preparadora física? Por que tu não é jogadora? Por que tu não é técnica? Qual a tua trajetória até aqui? Por que essa escolha? Na verdade, assim, a história começa bem lá atrás, quando eu era mais jovem. Eu tentei ser atleta. O futebol me permitiu muitas coisas. Eu tive muitas experiências boas, um grande amadurecimento. Eu joguei dos 13 aos 17. Quando eu desisti de jogar futebol, eu entrei para a Faculdade de Educação Física. Num primeiro momento, licenciatura, porque eu acreditava muito no futebol como uma ferramenta social, porque foi o que aconteceu comigo. E depois acabei indo para o curso de bacharelado. E meio que eu brinco que a preparação física me escolheu, porque a minha ênfase sempre foi educacional. E aí, em 2017, 3 meninas da cidade que eu sou natural, que é Erechim, foram convocadas para a Seleção Gaúcha, que depois passou a ser o Grêmio, e elas me convidaram para auxiliar na preparação física delas. Como a gente tinha uma relação de proximidade, eu jogava no mesmo time que elas me fizeram esse convite. E nesse momento eu percebi que eu tinha uma goleira, uma atacante e uma zagueira. E eu comecei a me questionar, elas não podem treinar da mesma forma. Então eu comecei mais para a área da fisiologia do exercício, comecei a pesquisar mais sobre treinamento esportivo, e as coisas foram acontecendo como um processo natural. Aí ainda em 2017 eu vim morar em Porto Alegre, comecei a atuar em escolas de formação, e nessa escola de formação já estava mais
sempre com um viés mais físico, né? Nos trabalhos que eu fui tendo oportunidade. Então, por isso que eu sempre brinco que a preparação física me escolheu, acabou sendo a minha área de pesquisa, fiz pós-graduação em Fisiologia do Exercício, hoje faço mestrado em Ciência do Movimento, então as coisas foram acontecendo e com muita fluidez, assim, foi natural. Bacana. Antes de passar a bola para o William, já quero agradecer a todo mundo que está chegando na live, que está com a gente. A gente já viu aqui que a Ju Oliveira e a Pribac estão aqui acompanhando também. A Sinara também, vamos ver se vai vir pergunta delas também aí pra gente. Depois a gente vai ler perguntas se estiver no chat. E antes de passar também pro William, queria dizer que legal, né? Saber que tu tem isso contigo de... Não foi tu que escolheu a profissão que te escolheu, né? Alguma coisa nesse sentido, que eu visivelmente a preparação física não me escolheu. Eu estou longe dela. Mas vamos lá, William. Passar a bola pra ti. A preparação física também não é o meu forte. A gente passou longe, né? Apesar de eu trabalhar estar no esporte desde, sei lá, 20 anos já, como atleta. O teu caso eu ainda não entendi bem, né? Ser árbitro de basquete... mas é que dá pra segurar. Às vezes o cara se quebra, mas tá. Carla, tu falou, né, que foi meio que... O futebol foi te puxando, né? Mas tu chegou a cogitar trabalhar em outro esporte ou até em outra área da parte de educação física? Na verdade, sim, né? Como eu comentei antes ali no início, o meu viés ele era muito educacional. Então eu trabalhei em vários projetos. São projetos políticos que mudam muito o nome conforme vai trocando o governo, né? Mas então eu não sei se é certo eu falar o nome. Mas eu trabalhei em projetos de mini atletismo, de vôlei, handebol, de dança, de basquete, de futsal. Então, assim, porque eram projetos dentro das escolas, né? Então, eu sempre trabalhei muito com o esporte, acreditando como uma ferramenta social. Como alto desempenho, assim, alto rendimento, eu realmente... acaba que toda a minha atenção é voltada para o futebol. Não sei se conseguiria, de forma natural, me adequar a um outro esporte hoje. Apesar da fisiologia ela ser a mesma, quando tu fala da parte específica do esporte, a minha paixão, a minha atenção, a minha concentração, ela fica toda voltada ao futebol. Então, pensando em alto rendimento, eu acho que é o meu local, assim, o meu mundo é dentro do futebol. E dentro do grupo que a gente está hoje aí, de gauchão, falando em Grêmio principalmente, a gente elogia bastante aqui o trabalho e a entrega das meninas, das gurias em campo. Como está sendo para ti trabalhar com esse grupo em específico, que a gente vê assim, tem muita vontade dentro de campo das atletas, e muito disso também é responsabilidade tua, né? A gente sabe que é o teu trabalho ali com a vontade das meninas. Como é trabalhar com esse grupo em específico para ti, assim? É incrível, na verdade, porque elas me transmitem uma confiança e fazem com que o trabalho seja leve. Então, toda a proposta de trabalho que eu levo, elas sempre recebem com muita atenção. E quando tem críticas, as críticas vêm de forma saudável para que todo mundo cresça junto. Quando tem dúvidas, eu sempre fico aberta a esclarecer. E eu acho que esse é o ponto principal da minha relação com esse grupo, o diálogo. A abertura de eu entender aquilo que é mais importante para elas e elas entenderem o meu papel ali dentro daquilo que é mais importante de eu também conseguir executar e o porquê de eu estar executando isso. Então, aquilo que eu brinquei antes no início é muito real, na minha opinião. O mérito sempre é delas, o demérito é meu. E isso também é uma característica desse grupo. É um grupo muito esforçado, é um grupo muito dedicado, é um grupo que valoriza muito o que a gente está vivendo dentro do Grêmio hoje, é um grupo que veste a camisa. Então, isso que vocês veem nos jogos, a gente vê diariamente nos treinamentos. E é um grupo que tem uma característica de, nos momentos que a gente tem que tirar um pouquinho o pé, elas não querem tirar o pé. Elas querem treinar mais. Elas mandam mensagem no WhatsApp, eu posso fazer mais isso, Carla, preciso de um trabalho complementar, eu preciso daquilo. Então, realmente é um grupo que é trabalhador, gosta muito do treino, gosta muito de treinar e se prepara para os jogos. Então, vamos dizer assim que as coisas ficam mais fáceis para mim. Antes de fazer uma nova rodada de perguntas aqui, eu quero ressaltar aqui o comentário do Matheus nos nossos comentários ali, que ele tá dizendo que o engraçado é que o Grêmio continua sendo a seleção gaúcha, né? Que coisa. Até hoje aí, eu concordo com ele, não vou discordar, eu acho que sim, somos uma grande seleção.
A gente tá aí com a Sinara, a Ju e a Pri nos comentários também, são a prova disso. O último jogo, inclusive, foi um grande exemplo da dedicação que a gente está falando aqui e do que a Carla está comentando pra gente, que é o que a gente vê dentro de campo, né? Entrega até os 47 minutos do segundo tempo, né, dona Pri? Carrinho para recuperar a bola, é assim 47, que a gente... Eu que editei o vídeo de 47 do segundo tempo, ela deu aquele carinho no final do jogo. A Ju também ali o tempo todo, né? Brigando pela bola, tentando fazer o gol ali, enquanto não fez o gol dela, não descansou. Mas vamos lá, continuando. Ana Lu. Vamos lá. A gente tá vendo, conseguiu acompanhar um pouco mais, até porque o Grêmio mesmo, nas redes sociais, começou a mostrar um pouco mais do seu trabalho, do trabalho da equipe feminina, né? Então a gente conseguiu ver uma transição, acompanhar um pouquinho a transição do trabalho agora pro gauchão feminino, e a gente pôde ver um trabalho bastante intenso, bem pegado, né? As gurias ali dando suor mesmo. E a gente queria saber um pouco como que essa transição, teve alguma mudança no trabalho, até com as meninas que chegaram agora, né, da base. Teve uma mudança do trabalho específico para o gauchão, focando um pouco mais nesse novo período? Com certeza tem, até pela mudança de calendário, né? O Campeonato Brasileiro chegou a um certo momento onde a nossa preocupação era muito mais recuperar as atletas do que treiná-las propriamente dita, porque jogo domingo e quarta, com viagem, gera um desgaste não só físico, emocional, muito grande, né? Então, o gauchão, ele acaba sendo diferente por isso. E também acaba sendo diferente porque é a sequência de um trabalho, o período de férias, vamos dizer assim, de folga, ele é muito curto. Então, elas não chegam a ter um destreinamento. E aí a gente dá sequência ao trabalho, podendo sim, desde o início, dar uma ênfase um pouquinho maior nos treinamentos e com cargas um pouco maiores em função dos poucos jogos e dos jogos serem apenas ao domingo. Então, é um planejamento muito diferente daquele que a gente teve no Campeonato Brasileiro. Tiele, sua vez. Não, ainda falando dessa motivação que as meninas têm, né? Eu tava pensando que quando eu vejo os vídeos que tu tá falando com elas, tanto no campo quanto dentro do vestiário, eu fico motivada, né? Eu quero treinar, eu quero dar tudo de mim dentro do campo, e eu nem vou jogar. Então, a minha pergunta era mais... E eu vejo também que tu tem uma comunicação super boa, assim, nossa... Eu nem vou dizer qual outra função tu deveria ocupar dentro do Grêmio Feminino. Tu deveria dar entrevista, sabe? Tu deveria ser essa pessoa que aparece, porque a tua comunicação é muito boa. Como é que nasceu essa Carla motivadora, comunicadora, profissional? Tipo, tu é assim ou tu fez algum curso também para aperfeiçoar esse lado? É muito engraçado, assim, porque isso sempre teve em mim, desde criança. Eu sempre brinco, tipo, se ia ter, sei lá, jogo de taco na rua, pegava minha dupla, fechava a roda, 1, 2, 3, é a gente, vamos pra dentro. Eu sempre fui muito sanguínea, muito competitiva, e eu sempre sou daquela opinião que, assim, pode faltar técnica, pode faltar tática, pode ser que a parte física caia no jogo, mas não pode faltar raça. Tu tem que honrar a oportunidade que tu tá tendo, tem que viver isso intensamente e tu tem que te entregar por isso. E eu tento transmitir isso para as gurias, eu sou assim no meu dia a dia, sou mais leve, obviamente, mas no momento de trabalho é trabalho. A gente entrou dentro do campo, a história muda um pouquinho de figura e naqueles momentos, seja um treino de 15, 20, 30 ou 90 minutos, tem que ser os melhores minutos do nosso dia, a gente tem que dar tudo da gente, porque eu acho que é assim que a gente vai conquistar alguma coisa mais pra frente. Mas, Carla, qual que é o teu ascendente? Virgem. Eu ia fazer uma pergunta. Porque tinha alguma coisa errada acontecendo. O que aconteceu com essa pisciana? Não. O William tá rindo ali, eu acredito que seja por conta dos comentários aqui, sim, né? A Ju já perguntou como é aturar a Juliana diariamente. E a Pri disse que até no bobinho a Carla dá carrinho. Verdade. E teve a Sinara um pouco antes que lamentou não poder cornetar. A gente já deixou aberto ali. A corneta. Não, eu digo assim, eu espero que a Sinara faça a corneta, porque eu fiquei curioso agora. Essas gurias são fantásticas, o convívio com elas é muito bom, muito bom. Eu não tenho palavras para agradecer. Esse trio aí, já que tá aí comentando, são 3 guerreiras, absurdamente fortalecem o grupo, não só pela condição e capacidade delas de atleta, mas como seres humanos. São pessoas fantásticas.
E falem bem de mim aí que segunda tem treino. Sim, eu ia dizer, essas 3 que vieram e assistir é a top 3, são as 3 melhores. Eu acho que a Sinara não tomou o cafezinho dela hoje, então ela tá de boas, assim. Tá guardando isso depois. Vamos lá, William, seguindo. Não, aproveitando que falou a partir de questão da preparação mesmo, voltar a isso. Como é que foi esse ano, cara, na questão da pandemia? Porque tem todo um planejamento pro ano, tem toda a preparação que vocês tiveram ali no começo do Brasileiro, aí de repente para tudo, né? Tem que fazer acompanhamento das gurias que estão em casa, depois voltar a fazer tudo. Qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram nessa parte, na volta, assim, daquela parada da pandemia? O lado bom, assim, realmente, volto a ressaltar o nosso grupo. Elas tiveram sugestões de atividades desde o primeiro dia da pandemia. Elas recebiam cartilhas com 6 sugestões, uma para cada dia. E ficava, vamos dizer assim, de acordo com a possibilidade delas de realizar ou não. O que foi um grande desafio, porque cada uma estava em uma realidade diferente, tinha materiais diferentes, locais diferentes para treinar, a cidade tinha restrições diferentes. Porém, no retorno delas para os treinos, a gente fez uma bateria de avaliação física, a gente sempre faz, e o resultado foi muito positivo. Foi muito positivo e deu para ver que realmente nesse período elas não ficaram em casa esperando o tempo passar. Elas entenderam a situação, entenderam o contexto e foram atletas em todos os dias e tentaram fazer o seu melhor. E obviamente que isso nos facilitou muito chegar onde a gente chegou no Campeonato Brasileiro e o mérito é todo delas. Legal. Aproveitando o embalo também, Carla, queria aproveitar essa pergunta do William, né, um ano complicado, pandemia, pausa, volta, e a gente acaba encarando algumas situações, como a gente teve esse ano aí depois desse retorno, né, na reta final do Campeonato Brasileiro, atleta que acabou pegando o Covid, a recuperação, né, depois que a gente sabe que tem alguns pontos assim bem complicados, que é justamente questão física, né, dificuldade de respirar, o que ele afeta, e lesões também, né, a gente teve a lesão da Kika, como é que tá a recuperação, como é que se trabalha a recuperação de atleta assim, voltando de lesão, e nesse caso específico também da Covid. Da Covid, eu acho que o que me ajudou muito foi que eu peguei também, né? E, inclusive, ainda estou com algumas questões da doença, o paladar e o olfato não estão 100%. Eu tive falta de ar, eu passei por alguns sintomas um pouquinho mais pesados, então o meu organismo sentiu o que muitas sentiram e isso me ajudou, de alguma forma, a entender o que estava acontecendo com elas. Eu acho que o principal foi que a gente tem uma equipe multidisciplinar que dá muita ênfase à saúde da atleta. Então a gente não expôs nenhum atleta a um risco desnecessário no pós-Covid. Elas passaram por toda uma bateria de exames para a gente ver como é que elas estavam, principalmente na parte cardíaca. E fomos fazendo uma transição aos poucos, como se elas tivessem, sei lá, tido uma entorse de tornozelo e passaram 15 dias fora. O retorno ele é gradual. Passa por uma parte de atividade de campo, um volume maior, intensidade menor, e aos pouquinhos a gente vai ajustando até que elas possam retornar à atividade normal. Mas eu acho que talvez esse foi um dos únicos pontos positivos de eu ter pego a Covid, que eu consegui sentir no meu organismo o que elas estavam passando e não é brincadeira. Algumas atletas foram assintomáticas e essas realmente tiveram um retorno mais fácil, porém as que tiveram sintomas, a gente teve que ter um pouquinho mais de cuidado e um pouquinho mais de cautela. Em relação às lesões musculares, a Kika ela é uma atleta que acabou tendo uma lesão ligamentar, que o período de recuperação é longo, ela já está no 2º mês pós-cirúrgico. Então as evoluções agora começam a ser mais rápidas e isso exige que ela tenha paciência para entender que o corpo dela ainda precisa de muitos cuidados, principalmente em relação ao enxerto, mas com certeza vai voltar mais forte, vai voltar bem para o ano que vem. Está sendo feito um bom trabalho com o nosso departamento médico. E para todas as lesões que acontecem no clube, a gente tem um protocolo de transição. Começa no primeiro momento com a médica do clube, da médica do clube passa para a fisioterapeuta, e aí depende da lesão. Tem lesão onde eu e a fisioterapeuta trabalhamos no mesmo momento, e existem lesões onde a atleta primeiro passa apenas pela fisioterapeuta e depois o processo de transição já comigo no campo. Então, realmente depende muito de lesão para lesão e principalmente de como o atleta responde aos estímulos, né? A gente não pode achar que uma mesma lesão em atletas diferentes vai ter um período de recuperação igual. Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso para que quando elas retornem, elas não tenham a relesão ou uma nova lesão em um outro grupo muscular ou articulação. E tem uma previsão já da volta dela, da Kika?
LCA para mulheres é uma média de 7 a 9 meses, né? A gente não consegue fazer previsão porque os protocolos eles são muito cautelosos e os critérios de alta também. Então vai depender muito da evolução da Kika e da avaliação dos profissionais que são responsáveis por isso para ver o quanto tempo realmente vai demorar. Mas o período médio é de 7 a 9 meses. Tá certo, então. A gente tá torcendo faz desde o começo, né? Que tudo passe rápido e que ela possa voltar o quanto antes Com aí certeza. pra se juntar ao grupo, que o grupo realmente ele tá muito bom, a gente tá gostando muito de ver em campo os vídeos dos treinos, a gente se empolga com a dedicação do grupo. Mas vamos lá. Ana Lu, tá contigo. Então, Carla, a gente muito, quando tá falando de futebol feminino, muito escuta falar, ou muito comentam, e até existe um costume de, até piada sexista sobre o fato de serem mulheres trabalhando junto. Porque daí vai ter TPM, vai ter período menstrual, vai ter, né, dependendo, o trabalho em equipe vai ser prejudicado por conta disso. E todas essa cultura de que mulheres são difíceis por conta disso, né? Mas, para além desse tipo de piada, como tu trabalha diretamente com o desempenho físico, com o corpo dessas atletas, eu queria te perguntar, assim, né, uma opinião profissional de quem realmente está trabalhando com elas. Existe alguma diferença durante o período do mês, ou do desempenho físico, ou de como é o trabalho das atletas? Existe algum espaço para percepção dessas mudanças? E isso é importante ou não? Ou realmente não tem nenhum impacto no desempenho delas? Depende muito, na verdade, é muito individual essa avaliação, mas em contexto geral, influencia negativamente no desempenho de atletas que, por exemplo, têm cólica, porque não é o ciclo menstrual em si que prejudica o desempenho do atleta, e sim, vamos dizer, os colaterais que acabam acontecendo nesse período, porque aí você pensa que a atleta teve cólica, não dormiu direito, teve distúrbio alimentar, teve distúrbio emocional, tudo isso vai gerar estresse fisiológico no organismo dela, que vai impactar no período de treinamento. A gente faz algumas coletas diárias em relação a isso no nosso trabalho, de percepção de esforço, percepção de recuperação. A gente nota que as atletas que têm essa questão, principalmente da cólica, elas acabam apresentando percepções de esforço mais altas e recuperação mais baixas, o que vai impactar na fadiga. A gente faz uma coleta diária também em relação à qualidade de vida delas e bem-estar. Então, como foi o nível de sono, nível de estresse, como é que ela se sente em relação ao contexto geral do seu corpo naquele momento. A gente percebe que para algumas atletas existe uma influência do período do mês em relação a como ela se sente. E o que acaba acontecendo é que algumas atletas também não sentem nada. Então, para ela, realmente, é mais o desconforto de se ter esse período, né, pelo que ele gera, mas não impacta nem um pouco no desempenho físico. O que a gente tem feito também internamente no clube é um banco de dados em relação às lesões musculares que estão acontecendo, em que período elas acontecem, para a gente tentar começar a identificar se existe alguma relação entre o ciclo menstrual e as lesões, principalmente ligamentares, porque existem algumas teorias que mostram que o organismo da mulher passa por algumas adaptações nesse período que podem ser que levem a vamos dizer assim, aumenta o risco de incidência de lesão nesse período. Mas a gente ainda está em coleta de dados, então vai ser um período maior de tempo para chegar a alguma conclusão, mas a gente já vê algumas situações bem interessantes. Eu queria primeiramente elogiar a pergunta da Ana Lu, porque eu achei muito boa a pergunta e, cara, muito interessante e bom, né, saber e ter toda essa explicação, porque, de novo, a gente se impressiona muito com o trabalho feito no Grêmio hoje, no time feminino. A gente sabe que o investimento ele é bem diferente, né, do que a gente tem no futebol masculino hoje, numa primeira divisão. E, assim, dentro de campo a gente não consegue notar diferença, principalmente nessa questão física, né? A gente vê uma entrega, principalmente os últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, né? A gente teve o último jogo, inclusive, com um elenco bem reduzido. A gente tinha 3 atletas no banco e a Yasmin até o fim do jogo lá tendo cãibra e levantando e correndo e ganhando disputa. Pra gente tava emocionante do início ao fim, assim, né? Mesmo com o resultado que não foi o que a gente queria,
Mas nada muito longe do que a gente esperava também, sabendo da qualidade e do tamanho do Corinthians, com o número de atletas, né? Que são muitos destaques. Mas vai lá, já falei demais. Tiele. A minha pergunta vai um pouquinho da pergunta da Ana Lu também, né? Eu tava pensando assim, de que a gente tem ainda uma certa resistência da torcida em relação ao futebol feminino, né? De vez em quando, não toda a torcida, mas parte dela. Tem uma certa lentidão dos clubes, de modo geral, para fazer com que essa modalidade cresça, né, na velocidade em que a gente que acompanha gostaria que crescesse, não citando exatamente o Grêmio, mas no nível nacional, incluindo os clubes do interior, né? Eu queria saber, assim, da tua perspectiva de preparadora, motivadora e tudo mais, de todo esse teu perfil, qual que tu vê como sendo o principal rival do futebol feminino hoje? Eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta, porque deu uma cortadinha, tá? Se eu não responder, tu pergunta de novo, por favor. O maior rival, eu acho que hoje acabam sendo os clubes paulistas, na verdade, porque o Estado, ele sempre foi uma referência dentro da modalidade, então tudo começou lá, né? São Paulo e Rio, tudo se desenvolveu lá. Os grandes clubes, as grandes atletas acabam se formando na categoria de base, nos clubes de São Paulo. E com certeza eu acho que o Corinthians, por tudo aquilo que ele vem fazendo há muito tempo, ele acaba sendo o time a ser batido sempre, né? E o time que daqui a pouco a gente olha para a estrutura que eles têm hoje e a gente quer chegar lá. A gente quer chegar lá e quer fazer melhor do que eles, mas a gente sabe que tudo é um processo e o Grêmio vem com constantes evoluções. Eu acho que é importante a gente sempre ressaltar isso, que desde que iniciou o departamento de futebol feminino, as coisas vêm acontecendo e que tudo que se conquista dentro do Grêmio permanece. Né, as pessoas saem, atletas mudam, a gente muda, mas aquilo que o Grêmio conquista, ele permanece. Eu acho que isso é muito, muito importante de se ver, inclusive em termos de estrutura, né? Então é sempre importante ressaltar. Não sei, Tchelle, alguma coisa mais? Eu caí e voltei. Era mais, também pensando na parte da resistência da torcida e da lentidão dos clubes. Como que tu vê, quais os até para tu motivar as jogadoras, né, para continuarem, esse tipo de rivalidade não tinha que não é clubística. Isso, mas valeu, igual responder outra coisa. Não, mas eu respondo, na verdade, se tem alguma atleta do futebol feminino que está desmotivada, eu peço para lembrar como era 2-3 anos atrás, a gente não precisa ir muito longe. Se a atleta que está hoje no futebol feminino está desmotivada, ela não entendeu o contexto da evolução que a modalidade passou, desde 2016 para 2017, eu diria. Então a gente não precisa ir muito longe. E se continuar desmotivada, aí a gente manda daqui a pouco ver algum vídeo da Formiga, da Cici, das pioneiras do futebol feminino, da Michael Jackson. E aí eu tenho certeza que elas vão ter que aprender na marra a valorizar aquilo que foi construído lá atrás, né, por grandes nomes que às vezes a gente acaba ficando quase que no esquecimento por uma grande falha da gente não valorizar nossos grandes ídolos, né, na nossa história da modalidade. Falando em Formiga, até lembrei agora, né? A Formiga a gente elogiou bastante no Jogo do Brasil, né, William? Pela idade Sim. E o vigor que ela estava apresentando em campo. Acho que foi até aí que a Pri se inspirou para aquele carrinho aos 47 do segundo tempo. Deve ter sido, que eu sei que elas estavam acompanhando o jogo. Mas vai lá, William. Não, a gente agora tá falando em questão de estrutura e tal, e aí eu lembrei que no programa que a Ju participou com a gente chegou a falar com ela sobre a questão do gauchão, de ter times, poucos times pequenos, com quase nada de estrutura, time tipo o Oriente mesmo, tava fazendo vaquinha para participar, né, do campeonato. E aí eu queria perguntar pra Carla como é que ela... meu Deus, só deu branco, peraí. Tudo planejado. O quanto, em questão da parte de preparação mesmo, o quanto dificulta tu enfrentar adversários muito abaixo do que o teu estágio do time está hoje. Porque a gente nota no campo que, por exemplo, tem a questão do esforço, que acho que acaba sendo menor até um pouco no caso do Grêmio, né, agora o último jogo. E até a parte anímica também, porque chega um ponto do jogo que a gente sente que o time que tá perdendo já não quer mais jogar, e quem tá ganhando pode até ter um pouco de preguiça de fazer o resto da jogada, né? Eu queria saber da Carla como é que ela vê isso e o quão prejudicial isso é na preparação do time. Na verdade, assim, eu sou uma forte crítica em relação à forma que se organiza o futebol feminino, o Campeonato Gaúcho, né?
joguei muito em times do interior, sei da dificuldade, sei da luta e principalmente sei do quanto existem meninas que querem ter esse momento. O que acaba acontecendo é que eu acho que talvez algumas pessoas ainda não entenderam a dimensão que a dupla Grenal chegou dentro do estado do Rio Grande do Sul e acabam expondo equipes que estão interessadas em conseguir uma vaga na Série A2, em meninas que têm o sonho de jogar futebol, a um confronto que... Eu não sei qual seria a palavra correta a se utilizar, mas talvez um confronto até desonesto, né? As nossas meninas treinam 6 vezes na semana, por vezes treinam 2 turnos, têm carteira assinada, trabalham sendo jogadores de futebol, são constantemente cobradas pelo Grêmio, são selecionadas a dedo para representarem um clube tão grande quanto é o Grêmio. E aí a gente se depara com meninas que às vezes têm que pedir folga do trabalho, ou trabalham de manhã, nem almoçam direito e vão nos enfrentar à tarde. E eu acho que isso acaba, de alguma forma, prejudicando muito a competição, muito o desenvolvimento da modalidade no Rio Grande do Sul, porque é como tu disse, chega um ponto que a discrepância é tão grande que se torna desinteressante para os dois lados, né? A equipe adversária percebe a diferença e a nossa equipe, de alguma forma, não poderia, mas a gente sabe que acaba acontecendo, de tirar um pouquinho o pé, de cair o nível de concentração, de não compreender o contexto, né? Porque a gente acaba se colocando no lugar dessas meninas que são verdadeiras guerreiras e estão lutando por um clube de menor expressão e merecem o seu devido reconhecimento e ter uma condição de trabalho adequada. Então eu acho que a solução para isso tem que ser uma medida diferente por parte da federação, uma organização de uma competição que valorize os times do interior, porque tem muita guria boa no interior, tem muito time bom no interior, que disputa aí torneio de futsal, fut7, futebol 11, que tem condição dessas meninas chegarem em lugares melhores, mas realmente a gente entende que hoje, da forma que se organiza, a gente lamenta muito, né? A gente gostaria de ver os times do interior mais fortes, com um respaldo maior da federação, para que todo mundo ganhasse nesse sentido. Até no jogo agora dessa semana, contra o Estrela Lajadense, eu e o William, a gente estava acompanhando e a gente viu que chegou um certo momento, claro, as meninas do Estrela já entraram em campo naquela coisa de se defender, mas a gente, principalmente no primeiro tempo ali, a gente viu que faltava até tinha um certo receio, digamos assim, de passar do meio de campo pelo time do Estrela. Mas e depois de um certo momento... Pode falar. Aproveitando esse gancho, eu acho que esse é o grande ponto, entendeu? Daqui a pouco, para essas meninas, seria muito mais interessante passar por um campeonato gaúcho, obviamente com a dupla Grenal participando, porque isso valoriza muito, mas em um primeiro momento enfrentando equipes da sua região, que tenham estruturas semelhantes para que elas se preparem para esse momento. Então, existem formas de se organizar a competição para que a gente valorize essas meninas, para que elas tenham condição também de desempenhar o seu melhor resultado, desempenhar o seu melhor futebol e conseguir chegar mais confiante em uma segunda fase, onde vai acabar enfrentando, enfim, equipes que estão hoje desculpa, na elite. Até eu tenho anotado aqui, durante a transmissão, e o William a gente falou, fica difícil até da gente conseguir ver quem é que pode se destacar mais no time, porque está enfrentando o Grêmio, é um time com uma estrutura e uma condição muito diferente, né, muito superior, principalmente na física, a gente conseguiu ver uma diferença muito grande, mas a gente conseguiu ainda assim tirar algumas meninas que estavam tentando buscar um pouquinho mais, como a Sara, que era número 5, volante, a Helena, número 7, a Nicole, atacante, número 9, que tentou carregar um pouco a bola e levar um pouco mais além do meio de campo, mas claro, chega um certo momento que o time está se defendendo, falta aquela parceria, falta uma colega do lado para tocar a bola, para fazer uma triangulação, tentar ir para cima. Em alguns momentos o time ainda tentou, mas a gente vê que falta o preparo, né? Enfim, são N fatores que a gente espera que daqui para frente, né? Ano que vem aí o Campeonato Brasileiro já vai estar maior do que foi esse ano, e quem sabe o Campeonato Gaúcho também possa vir a crescer e não esse campeonato de apenas 6 clubes com 2 chaves de 3, tiro curto, aí 2, 3 semanas de campeonato só. A gente espera que isso mude, né? A gente está sempre contando com isso. Queria aproveitar até para falar contigo sobre isso, como é que funciona o olhar do Grêmio para essas
meninas do interior, a gente sabe que agora também tem campeonato de base rolando, o time do Grêmio também tá né, na competição. E como é que é para buscar uma atleta, fazer uma peneira no interior ou trazer novas atletas para a base do Grêmio ou para o time principal? Eu sou uma pessoa que defende muito o futebol do interior, né, aqui do Rio Grande do Sul, até por vir da região norte do estado e saber que tem muita gente lá boa, só precisa de uma oportunidade. Há 2 semanas atrás eu estive com a Luísa, o Yuri, em Passo Fundo, realizando uma peneira para a categoria de base. É óbvio que quando a gente fala em categoria de base, a peneira se torna mais viável. Hoje o Grêmio chegou a um patamar na equipe profissional onde as atletas acabam sendo selecionadas de outra forma, né, através de análise de jogos, de vídeo, de, obviamente, esse contato com empresários e agentes. Então é um pouquinho diferente, mas na categoria de base se torna mais viável e é uma coisa que o Grêmio procura sempre estar fazendo. E para as atletas que já estão na categoria profissional e têm esse anseio de tentar uma oportunidade na equipe profissional, o importante é estar competindo no futebol de campo, né? Que a gente tenha acesso a esses materiais para que elas possam ser analisadas e a gente vê aí se existe a possibilidade ou não de estar passando por um período de avaliação. Mas realmente hoje o Grêmio na equipe profissional chegou num patamar onde as atletas são selecionadas a dedo para estarem junto com a gente para competir. E fugindo um pouquinho do lado profissional agora, né? Falando do grupo do Grêmio que a gente vê vocês brincando bastante nas imagens sempre. Quem do grupo ali é a mais brincalhona e quem é a mais pentelha? Cara, eu vou dizer que assim, ó, eu ando passando por umas ali dentro, porque a listinha tá grande. Vixe, queremos a lista. 5. A turminha, eu vou dizer que assim, ó, a turminha do DM tá se passando. A Carlinha, a Isa, a Kika, o pessoal tá bem... Estão arquitetando umas situações assim, bem arquitetadas para aprontar pra gente. E do pessoal do fundão. Não, do departamento médico ali, que elas... Não, é a turma do fundão, fica lá só atrapalhando a aula. Não. Tipo isso, elas terminam o treino um pouquinho antes, naquele intervalinho que elas têm, elas acabam sempre planejando alguma coisa para aprontar. Mas assim, o nosso grupo ele é um grupo que tem uma característica de ser muito brincalhão no momento certo, mas a gente tem algumas atletas que têm um perfil de ser mais contidas, mas isso se equilibra e se chega a um denominador comum muito importante. Mas assim, hoje, que eu já olho assim, já fico meio esperta com o que vem a Sinara, com certeza, sem sombra de dúvidas. Quando ela vem, eu já fico assim, ó, meia espiada. E a Yasmin, a Isa, a Marisa, quando elas vêm me perguntar uma coisa, eu pergunto o quê? Umas 3, 4 vezes antes de responder, porque sempre na vírgula ali tem alguma coisinha que eu perdi. Mas... A Sinara tem toda a cara. Deve ser sagitariano, sei lá. A Sinara não é rápida só na lateral direita, então, né? Não. A Sinara responde nos comentários. Deixa eu falar. A Sinara responde nos comentários qual é o teu signo aí pra Thierry poder fazer um mapa astral. Ver qual é a situação das brincadeiras do Grêmio ali, quem é que tá arquitetando tudo. Já aproveitando o gancho da questão de descontrair um pouco mais. Cara, tu falou que o grupo todo adora trabalhar, treinar e tal, mas deve ter alguém que reclama mais, que resmunga mais dos treinos. Tem nomes pra citar pra gente? O resmungar, não vejo isso como algo negativo, mas existem as atletas que cobram mais e que falam mais. A Ju é uma delas, que sempre está conversando sobre treino. A Ana Alice é uma atleta que conversa muito sobre, até pela toda a experiência que ela tem, sempre tenta transmitir aquilo que ela considera que pode ser melhor, aquilo que ela acha que está bom. Hoje no grupo, assim, essas duas, elas são as que são mais constantes, mas elas estão contaminando o grupo, né? A gente tem a Maiarinha, a Maiarinha, o celular toca toda hora com mensagem dela, de Celinha, eu, de Marta, a Andressa. Na verdade, o nosso grupo realmente tem um perfil de trabalho, parece que eu tô puxando o saco das gurias, mas não é. Se eu abrir aqui meu WhatsApp, vocês vão ver, eu tenho mensagem de quase todas elas, perguntando mais treinos, se pode fazer algo a mais, à tarde é de folga, eu posso treinar isso, eu posso fazer aquilo. Então, isso é muito positivo, mas as que são mais constantes e que sempre foram, realmente eu acabo destacando a Ju e a Ana Alice, que são duas meninas que me ajudaram a crescer muito nesse período também com essa cobrança delas.
Bacana isso. Falta saber agora quantos pulmões a Sinara tem pra correr aquilo tudo, a Pri também. O que elas têm a mais aí que elas conseguem correr 47 minutos. Aliás, 47 não, né? 90 minutos mais os acréscimos. E tipo, parece que a recém entraram no jogo, né? E se tiver rachão depois do jogo, elas vão. Nossa. É Fominha o nome? É isso? Fominha. No meu tempo era trabalho. Fominha. Não, é trabalho. Essas meninas, elas... isso que vocês veem no jogo realmente é reflexo daquilo que elas fazem no treino. É muita dedicação, é muita intensidade. Se for 5 minutos, se for 10, se for 15, se for 90, elas estão sempre no 100%, sempre buscando mais, sempre buscando ser melhor. E acaba que o reflexo é realmente isso que vocês veem em campo, né? Sobra. Sim. E recentemente também o Grêmio anunciou aí uma contratação que até empolgou bastante a torcida. Queria saber como é que tá a preparação física, como é que tá sendo o trabalho para a estreia aí, quem sabe, da Nathalie. Ela chegou muito bem, na verdade, mesmo que ela tenha passado um período sem atividade, um período curto. Ela chegou muito bem condicionada e facilitou a minha vida mais uma vez. Então os trabalhos estão acontecendo, a transferência está sendo bem tranquila. E ela é um perfil de atleta que gosta de treinar, gosta de trabalhar, é bastante dedicada, é bastante intensa. Então tenho certeza aí que na estreia dela ela vai mostrar para a torcida que valeu a pena a gente ter apostado nela e ela vai dar o retorno que a gente espera. Quem sabe não é ir numa final de gauchão, num certo Grenal, levantando uma taça, né? A gente tá esperando aí, quem sabe? A gente tem um grupo classificado. Spoiler, inclusive. A gente tem um grupo classificado, a gente tem atletas de seleção, a gente tem atletas sendo destaque de campeonato. Tu falou agora aí da Gisele, hoje a gente viu que a Gisele é uma das indicadas à revelação do Campeonato Brasileiro, né? Parabéns pra Gisele e parabéns pra ti, né? Pelo trabalho aí, pra toda a equipe do Grêmio, né? Pra toda a delegação aí, porque é um grupo que tá trabalhando muito bem, tá trabalhando... Sim, ó, é de rasgar elogio todo jogo, sempre depois das partidas a gente tá rasgando elogio pra todas as gurias e querendo ver o que fica melhor em campo. Dedicação a gente sabe que não tá faltando. Quem queria falar alguma coisa? Acho que a Ana falou alguma coisa no fundo aí. Diga, Ana. Não, só tinha comentado que a gente aceitava spoiler sobre a próxima estreia, quando vai acontecer, se a gente tem que se preparar, botar uma roupa pra isso. Se vocês tiverem o spoiler, eu tô aceitando também. O próximo jogo agora, domingo, dia 6, contra o Oriente. O time tá todo bem? Como é que foi depois desse jogo contra o Estrela? Recuperação, tá tudo certo? Tudo certo, na verdade aproveitar a oportunidade para mandar um forte abraço pro pessoal do Oriente. É uma equipe que eu atuei no interior e tenho um carinho muito grande pelo trabalho que eles fazem e torço muito para que eles consigam esse acesso aí para a Série A2. Domingo a vida não vai ser fácil, né? Não posso facilitar para eles, mas torço muito para que eles consigam esse acesso aí para a Série A2. E quanto ao grupo, tudo certo, nada que nos preocupe para esse momento, é só realmente continuar trabalhando e se preparar aí que o jogo já tá logo ali na frente. E saindo um pouco do Campeonato Gaúcho, queria falar, o William levantou a mão? Acho que provavelmente é o que tu vai falar, é o que eu ia falar, pode. Mas se não for, eu falo o que quer. Tá certo, então, vamos lá, a gente segue. Fugindo um pouco do Campeonato Gaúcho, a gente sabe que ainda tem o jogo contra o Oriente e depois, possivelmente, a final do campeonato, possivelmente Grenal, como a gente já falou, mas o Grêmio já tá fazendo um planejamento para 2021, ou ainda tá muito complicado de pensar, visto que a gente ainda não sabe como é que vai ser, justamente por conta da pandemia que a gente ainda não passou, né? Eu vou te falar que, assim, é uma característica da nossa diretoria, sempre pensar à frente, tomar as decisões agora, mas sempre estar visando as próximas competições, os próximos passos que vão sendo dados, aí sendo conduzidos pelo Yura e pelo Álvaro, o Osmar, eles sempre estão muito atentos a isso. Quem acaba participando de forma mais efetiva nesse momento é a nossa treinadora, né, Patrícia Guzmão. Então esse quarteto, eles são responsáveis por estarem sempre pensando lá na frente. Então toda essa parte de organização e planejamento parte deles e vem sendo muito bem feito, apesar da gente não ter tanto acesso, a gente analisa diariamente os esforços que eles fazem para conquistarem as coisas que a gente almeja para o ano que vem em relação a novas contratações, renovações, aquilo que precisa ser melhorado em termos de estrutura, como é que vai funcionar a competição do ano que vem para a gente começar, aí sim,
após o Gauchão, todos focarmos as nossas energias e os nossos trabalhos para o próximo planejamento. Mas acaba sendo uma característica do clube deixar esse momento para aqueles que realmente têm essa demanda de trabalho e para os restantes dos profissionais focarem na competição que a gente está atuando, nesse caso agora o Gauchão. Então, por exemplo, para mim, o meu foco de trabalho é total até o dia 20 de dezembro. No dia 21 de dezembro eu começo a pensar nos trabalhos que serão seguintes para o ano de 2021. Tá certo. Era isso que você ia perguntar também, William? Era basicamente isso, era perguntar a questão do ano que vem, até porque, tipo, acaba o Gauchão, férias, e aí depois já começam do zero de novo, né? Ou do zero não, porque né, é a sequência do trabalho. E a gente viu uma entrevista do Álvaro falando sobre a questão da meta ano que vem ficar entre as 4 no Brasileiro, né? Como é que tá o desafio pra ti? Porque é mais trabalho pra ti também, né, cara? Mas eu gosto. Quanto mais trabalho, melhor. Eu gosto da correria, eu gosto do desafio. E eu não sonho... Se tem uma coisa de pisciano que eu tenho, é que eu sonho alto demais, entendeu? Eu sempre quero estar no topo, eu não aceito menos que isso. E eu acho que tudo está se encaminhando para que isso aconteça, né? A parte de organização, a parte de planejamento, o Grêmio está querendo muito, sabe do que tem que ser feito para que a gente consiga isso e não está medindo esforços para que isso aconteça. Então eu realmente vejo a gente ano que vem muito forte. Eu acho que o fato da Libertadores aumentar o número de times que vão ter vagas também, que vão receber a vaga, né, no Campeonato Brasileiro, também acaba sendo algo a mais para motivar as equipes a estarem buscando essas 4 primeiras colocações. Eu, se Deus quiser, 2021 aí, além de estarmos entre as melhores equipes do Brasileiro de novo, buscando, obviamente, estar entre os 4, e por que não já sonharmos com a taça, é também essa vaga para a Taça Libertadores, que eu acho que seria um marco incrível na história do Grêmio, dando sequência a essas constantes conquistas que a gente vem tendo ao longo dos anos. Aproveitando esse ponto também, já que a gente está falando aí do que o Grêmio almeja para o ano que vem, do grupo que, né, como o William disse, a entrevista do Álvaro falava entre chegar entre os 4 e por que não agora sonhar também com o título, né, uma eventual final. A gente perguntou isso para a Ju Oliveira também, eu queria saber de ti, pelo grupo do Grêmio, pelo que o Grêmio apresentou, tu acha também que a gente tinha condições assim esse ano de ter chego mais longe no Campeonato Brasileiro? Com certeza. Eu acho que não apenas condições, como também teríamos méritos se isso tivesse acontecido. Então, a derrota, ela foi dolorida, a não classificação foi dolorida, mas é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que saber visualizar o processo, entender que fomos uma equipe que subiu da Série A2, né, para jogar a Série A1 esse ano. A gente sabia da dificuldade, foi uma competição nova para todo mundo e vamos dizer assim, que o fato de não termos ido mais longe não pode tirar a glória de termos ficado entre os 8, né? Então é assim que eu costumo visualizar o processo da gente nesse ano. O Matheus falou aqui já, né? O pensar na frente já veio a goleadora da Libertadores pro time. A próxima contratação então seria a Alex Morgan. Umas expectativas, como seria pra ti trabalhar com a Alex Morgan? Já tô fazendo curso de inglês, né? Já tô me preparando. Fica em aberto, fica a dica, né? Vai que o Grêmio queira ouvir, já que o investimento do ano que vem é maior também. O Matheus esse ano já espalhou aí que a Marta viria pro Grêmio, né? Quem sabe? Nossa, se alguns portais acreditam. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu mandei mensagem pra Jéssica Maldonado. Disse, Jéssica, o que tá acontecendo? Meu celular não para. O mais engraçado dessa história é que ele deixou claro que era uma brincadeira e mesmo assim a coisa correu de um jeito absurdo. Não, tipo o Cavani, né? O Cavani e a Marta no Grêmio. O Grêmio do nada virou uma potência. William, tu ia falar alguma coisa ali? Cara, eu ia, só que agora comecei a rir e esqueci totalmente. E só pra falar antes, eu dei uma enrolada ali porque me fugiu a expressão, o termo que era comissão técnica e eu não tava achando Falou ele. Delegação, por isso que tu ficou tipo, eu vi a tua cara, mas é porque porque me fugiu ali, comissão técnica, cadê? Posso perguntar, porque ela falou que tá estudando inglês, né? Na Carla, que tá estudando inglês. Tu quer saber quem é que tá vindo? Não. Eu quero saber se tu pensa em seleção brasileira, porque eu lembrei da Pia. Eu obviamente que eu acho que todo mundo que trabalha no ambiente esportivo, a seleção é vamos dizer assim, seria o algo a mais que seria muito importante.
Se eu te falar que não, seria uma grande mentira. Obviamente que eu penso lá na frente, mas eu entendo que para eu chegar lá, eu tenho que fazer um trabalho muito bem feito dentro da equipe do Grêmio, ter grandes conquistas, e aí as coisas vão acontecer naturalmente. Mas com certeza, tu ter a oportunidade de estar dentro de um centro de excelência, como é a seleção brasileira, com os maiores profissionais da modalidade, com as melhores atletas do país, eu acho que me proporcionaria um crescimento muito grande, mas eu entendo, e minhas energias hoje, elas são todas para o Grêmio. Se isso vier a acontecer em algum momento, é aquela surpresa, tipo, o bônus. não é o foco e nem vai ser. Pra quem já tá dentro da seleção gaúcha, a seleção brasileira é um passo, né, gente? É um passo. É um pulinho ali, ó, é um degrau da escada. Ana Lu, alguma coisa que tu queira complementar aí? Na verdade, só aquelas pessoas que ficam, assim, a gente que tá dentro da academia, fica sempre querendo perguntar, né? Ah, tu projeta teu trabalho, como é que tu faz? Putz, Ana Lu, sim, eu tava com essa na lista. Mas, na verdade, é muito curiosidade, assim, a gente quer saber, né? Quem tem um trabalho tão ativo dentro de uma equipe e, ao mesmo tempo, tem um trabalho acadêmico, né? Como que é conciliar e o quanto que um faz parte do outro pra ti? Quanto que, né, que teu trabalho com o Grêmio tá fazendo parte do teu mestrado, agora que iniciou e a gente tem acompanhado a tua animação com isso, a gente também fica super animado, porque a gente espera e sabe que vem fruto daí, né? Então, como que é conciliar essas duas coisas e como um faz parte do outro? É um grande desafio e, na verdade, eu vejo que os dois, eles... Se fosse para dar um percentual, eu falaria 50-50. Porque eu acho que a prática fortalece muito, mas a ciência dá embasamento. Então é em cima disso que eu trabalho. E o futebol é toda a minha linha de pesquisa dentro do mestrado. Futebol feminino, a parte de fisiologia, de entender o treinamento, de entender como tu pode progredir no treinamento, periodizar um treinamento, a caracterização das atletas de futebol feminino. Então, todo o meu estudo e meu viés é em cima do futebol feminino. O que acaba acontecendo comigo é que eu tenho muita sorte das pessoas que estão próximas de mim. No mestrado, o orientador Cruel, meu co-orientador o Pedro, o professor Arthur, todo o grupo de estudos que faz parte do GPAT me dá muito suporte, porque eles entendem a correria que é a minha prática diária de rotina e me dão todo o suporte possível para que eu consiga, vamos dizer assim, absorver o máximo de conhecimento no mestrado para colocar dentro da minha prática. E o Grêmio valoriza muito essa questão de eu estar buscando o conhecimento científico, então também me dá todo o suporte necessário para que eu fique tranquila em estudar, porque eles entendem que quanto mais eu conseguir buscar na ciência, melhor vai ser a minha prática e melhor vão ser os resultados para o clube. Então hoje eu tenho muita sorte desses dois ambientes andarem em comum acordo e as coisas estão acontecendo e eu tenho percebido diariamente o quanto eu venho crescendo por ter pessoas que me dão apoio dos dois lados. A gente fica feliz de ouvir sobre crescimentos, né? Tudo que favorece o Grêmio e o time, a gente tá sempre aí feliz de acompanhar e de ver. É muito bom acompanhar o teu trabalho e do clube por tudo que vocês postam, né? Nas redes sociais do Grêmio ou nas de vocês mesmos. Mas eu queria brincar agora um pouquinho com vocês aqui. Brincar não, né? Vamos só fazer uma enquete. Vocês aceitam que a gente faça uma enquete aqui sobre o jogo do Grêmio que passou agora? Grêmio Estrela? Vamos? Que passou. Tô com medo agora. Vamos lá. Como só o William tava na transmissão comigo, porque tava todo mundo ocupado, né? A gente conseguiu... Horáriozinho? O horáriozinho, né? Quarta-feira, 4 da tarde, é complicado. Mas vamos lá. Foi um jogo assim, ó, com 11 gols. Qual foi o gol mais bonito pra vocês? Vou começar com a Ana Lu. Sinara. Gol da Sinara. Tiele? Foram tantos. Vai, William. São tantas opções. Eu voto no da Pribac, que é aquele petardo de fora da área, lindíssimo. Pribac. Carla, Agora pra eu ti. tenho que mudar. Me colocaram na rua. Claro. Cara, é difícil falar, mas eu confesso que pra mim realmente o da Pri e o da Sinara foram dois gols que eles... É aquilo que a gente pede também pra elas arriscarem de fora da área, né? Então, as duas ganham um pontinho a mais aí. Tá, como tu é convidado especial, eu vou dar um ponto pras duas. Eu vou deixar tu votar 2 vezes.
Falando na parte acadêmica, elas ganharam um a mais, né? Nesse quesito. E aí, tia, conseguiu decidir? Não, o da Pri... Peraí. Engasguei. O da Pri foi muito bonito, mas agora eu vou mudar. Eu vou pegar aquele oportunista da Ludmilla. Aquele que foi uma falha da goleira lá. Sim. Porque é isso que eu espero, sabe? Eu espero que as pessoas estejam atentas na falha do goleiro. A goleira que não falhe. Então vou mudar. Mas o da Pri foi uma pintura. O da Pri foi uma pintura. Eu não posso votar em dois porque eu não sou convidada especial, mas... então eu vou ficar com o David Miller. É que dá vontade de votar em todos mesmo, né? Porque a gente vê, o gol da Pri foi uma bucha de fora da área que a bola chegou a bater na trave. Bucha, né? Isso é uma coisa que eu critico muito no Twitter. Bucha é uma paulada de fora da área. Não é que, bucha. Bucha é paulada de fora da área. O gol da Pri e o da Sinara foram duas buchas. Isso sim. Eu vou votar nesse gol simplesmente... Oi? Defina tecnicamente bucha, como que é? Aí, ó. Aquele chutaço de fora da área que a bola estufa a rede, que a gente diz assim, ó, busca! Busca, exato, exatamente. Pega essa aí agora então, sabe? Esse tipo de reação tem que ter. Joga a luva. Pra mim esse também foi um golaço justamente por conta disso, né? Foi um gol assim, tipo, ela dominou, bateu, a bola já foi na gaveta. O gol da Sinara também foi lindo, até porque, né, a Sinara veio de trás, passou pela marcação de perna esquerda. Eu vou ficar com o gol da Pribac, só por conta disso. E agora, outra coisa, a última, na verdade, a última enquete que eu quero ver com vocês. Próximo jogo, Grêmio e Oriente. Alguém quer arriscar o placar? Eu sei que esse foi elástico, né, foi 11-0, mas vamos lá. Essa é puxar ela de fora, né, cara? Fica complicado pra elas. Eu vou pelo 12-0 que eu queria tanto no jogo passado. Que eu fiquei muito triste, porque eu falei que ia ser 6 vira, 12 acaba e as gurias não fizeram um gol. Inclusive, eu queria fazer essa reclamação formal aqui. Faltou um gol, tá? Tá reclamando de boca cheia, porque elas tentaram até o final, tá? Eu tava lá já, tipo... Não, eu sei. Eu achando... agora vão tocar a bola pra acabar o jogo. Aquele carrinho da Pri aos 47 segundos tempo é quem queria fazer outro gol, cara. Isso é claro. Vai lá, Ana Lu. Eu não vou chutar placar não, porque eu acho muito difícil. Pode acontecer a mesma coisa do último jogo e eu acho que pode também não acontecer um placar tão diferente, porque eu acho que as gurias do Oriente vão vir com sangue no olho depois do último jogo pro Grêmio, então acho que elas vão vir assim, na vontade, na raça mesmo. Acho que vai ser um placar menor, com uma diferença menor do último jogo. Mas não vou conseguir chutar um valor aqui. Porque... 10-0, menor que o outro. Menor que o outro, 10-0. Pode ser 1-0 ou 10-0, qualquer placar. Vamos deixar a meta em aberto. Depois, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Tiele. Eu vou chutar 5-2, que tem a nossa amiga Júlia, que joga no Oriente. E, inclusive, eu tô torcendo pro Grêmio notar ela, porque é um sonho dela jogar no Grêmio, ó. Atenção, Grêmio, como se não tivesse ninguém do Grêmio aqui. Oi, Carla, tudo bem? Tem papel e caneta aí? Então eu vou apostar que a Júlia vai fazer pelo menos um dos 2 gols do Oriente. Quando estiver conversando lá com o pessoal da comissão... Futebol feminino é isso, né? A gente chega a torcer pro nosso time tomar algum gol pra fortalecer as minas de outro gol. Sobre os gols. Deixa eu alterar a pergunta pra Carla, então, pra não ficar chato ela responder questão de placar. Qual das gurias tu aposta que faz um gol domingo? Vixe. É difícil falar, porque todas gostam muito de fazer gol, isso é bom, né? Da nossa zagueira, a nossa atacante. E no rachão, as goleiras dão a vida pra fazer gol. A Raíssa e a Lorena estão sempre lá, na banheira. Então, eu tô tentando lembrar quem não fez pra falar pra fazer nesse da linha ofensiva. A Beca não fez. A Rebeca, tá merecendo. Ela quase fez aquele gol contra o Corinthians na arena que eu já não tava tão bem do coração e do pulmão, né? Com Covid em casa. Aí ela me dá um chute daquele e eu quase infartei mesmo. Então tá merecendo a Rebequinha fazer o gol dela. Aí, ó. Se fosse por isso, por esse viés, eu iria votar na Alice, porque ela tava jogando de zagueira, volante, lateral, atacante. Ela tentou de todas as formas. Eu torci tanto.
Como a gente torceu pra ela fazer o gol também, seria muito importante pra ela, a gente sabe disso. Eu realmente acho que a Annalise é um outro nome que seria muito importante fazer esse gol pelo momento que ela tá passando. Ó, só terminando de ler os comentários aqui, o Marcos Miller disse que golaço mesmo é arriscar de fora da área, e arriscar de fora da área é muito importante. O Alex votou no gol da Eu de Gol. O gol não ou foi Eu de 3, Dribla. né? Foram 3, né? Foi um triplete da Yudi. E o bom é isso, né? Ver essa movimentação, porque ela fez gol. Ela tava jogando pela ponta direita, mas ela foi muito de oportunista 2 vezes, né? E o Matheus falou, Eudmila muito sem educação, roubou a bola da goleira e meteu uma letra ainda, bucha demais. Concordo com o Matheus. O Matheus é fã da Eudmila, o voto dele é sempre nela. Enfim. Quem não é fã da Eudmila? Eu sou fã do time inteiro, aí é que é o problema. Eu não consigo. Fazendo neutro. A gente pode ser fã de vários ao mesmo tempo, eu só citei quem não é fã da Eudmila. Eu sou fã do time inteiro, mas Pri, obrigado pelo gol, foi legal. Foi muito bom ver tu fazendo gol. Eu tava esperando aquele gol de fora da área, assim, eu tava torcendo. Enfim, Carla, queria te agradecer mais uma vez por ter ficado até agora com a gente, por ter se disponibilizado. Obrigado ao Grêmio, obrigado à Jéssica também por fazer essa mediação aí e abrir espaço aí para que a gente possa convidar vocês e que vocês participem aqui com a gente. Obrigado em nome de todo mundo aqui do Taverna. É muito importante sempre pra gente receber vocês e poder tirar essas dúvidas, poder passar um pouco mais do trabalho do time feminino. Contem sempre comigo, saibam que eu dou essa abertura ao diálogo, acho que é fundamental, faz parte do processo de crescimento do futebol feminino, a gente ter o nosso trabalho cada vez, com a visibilidade cada vez maior, para que, afinal a gente trabalha para o Grêmio, né? E o Grêmio são milhares de torcedores, e esses torcedores precisam visualizar os nossos esforços, reconhecer o nosso trabalho, e parte disso é realmente criar esse canal de comunicação, de aproximação e de que vocês possam tornar vamos dizer assim, as opiniões de vocês em cima de mais questões que realmente estão acontecendo, e isso parte de vocês terem acesso a essas informações. Então, sempre que precisarem, saibam que vocês têm aqui uma profissional que veste camisa, que sempre está disposta a levar o nome do Grêmio aonde for possível. E adorei o bate-papo, descontraído, leve. Eu vi que tinha passado 1 hora, eu falei, meu Deus, passou 1 hora já de papo, eu tô aqui. Não é à toa, a garrafinha de água já acabou, a garganta tá seca, mas foi gostoso demais estar com vocês, uma experiência muito boa. E... Ana Lu se emocionou. Ana Lu se emocionou tanto que até derrubou a câmera. Só agradecer pela oportunidade, foi muito bom mesmo. Espero que venham novos convites em outros momentos pra gente falar de coisa melhor ainda, título, entre os 4, Libertadores. Dia 20 tá aí. Atualizando já. Dia 20 tá aí, tem taverna toda sexta-feira, quem sabe depois do dia 20, a primeira sexta-feira seja pra falar de título, né? Eu tomo uma cervejinha com a Ana Lu. Boa! Aí sim, a gente gosta. Já vamos Cara, assim, a ideia do programa, quando a pandemia acabar, é sempre ser num bar. Então tu já fica sabendo que tu vai ser convidada. E aí no bar, né? No bar não tem água, entendeu? Aguardo ansiosamente o convite. Tá certo. Obrigado, Tiele. Boa noite. Valeu, mais uma vez aí noite. com a gente agora como participante fixa aí, né? Representante fixa Agora do no Taverna. time titular. No time titular. Muito obrigada, Carla, né? Eu acho que meu boa noite fica aí nesse agradecimento. Muito obrigada, muito importante a tua presença aqui. Nós somos grandes admiradores do teu trabalho, de tudo que tu faz lá, e é importante ter esse contato também para que mais pessoas sejam contagiadas por essa admiração. Muito obrigada. Ana Lu, muito obrigado, boa noite. Mais uma participante do time titular agora aí do Taverna. Grande reforço. Falta de opção, né? Obrigada, Carla. Foi muito, muito legal passar esse tempo aqui contigo. Que bom poder também ser um pouco esse caminho, né, do teu trabalho, das tuas ideias com a torcida do Grêmio. Muito feliz, gratidão pelo teu trabalho e pela tua presença aqui. Boa noite a todo mundo. Aí. William, mais uma vez, obrigado. Outro dos idealizadores aí do Taverna Debate, um dos que batalhou para que a gente começasse e continuasse aí com esse projeto.
Agradecer a Carla, né, por disponibilizar o tempo dela. Ixi. Se emocionou. Já agradeceu, já Se agradeceu. emocionou e caiu. Oi. Voltou. Agora voltou. Agora voltou. Voltou? Oi? Tô aqui? Ok. Tá. Ixi. Voltou, tô aqui, tá. E travou. Tá agradecido. A Sinara mandou aqui algo que deve ser piada interna, porque ela mandou 0 burpees Ah. pra ela. Ah, O que seria? é um exercício que elas detestam, mas eu adoro. Ah, então é porque ela se comportou ali nos comentários que ela tá feliz. Não, até lançou um muito bom, ela elogiou ali e tal. Vai lá, William. Vamos ver se agora tu consegue dar boa noite. Tá, posso agora? Pode. Fica à vontade. Não, eu tava dizendo, né, tipo, que a nossa ideia é promover o time do feminino do Grêmio, principalmente para aquele público que não acompanha ainda o futebol feminino, porque eu mesmo, desde que voltou em 17, eu, de uma maneira mais longe, depois, né, começando a acompanhar aí o estádio. Em 17 eu tava lá no Beira-Rio, na final, aquela primeira final de Gauchão, na volta. E então, tipo, é muito bom a gente ter vocês aqui participando com a gente, porque trazendo vocês a gente vai conseguir cada vez mais agregar mais gente acompanhando o futebol feminino. A gente já tem um tipo de corneta em algum momento, porque a gente já tá acompanhando mais, então a gente, pô, como é que não botou a tática tal? Porque a gente já tá conseguindo. A gente quer que mais gente também faça isso, porque quanto mais gente se interessar de fato pelo time feminino, eu acho que vai ser melhor pra vocês e a gente vai conseguir crescer mais, né? E poder cobrar da direção do Grêmio também que invista mais, que melhore a estrutura, que melhore a comissão, que aumente a comissão técnica, que aumente o grupo, que qualifique. Então, a ideia nossa aqui é apoiar vocês e conte com a gente também, sempre que precisar, a gente tá aqui. Obrigada. Obrigado a todo mundo também que acompanhou a gente, que comentou no chat, que ajudou a fazer aí esse debate, esse bate-papo com a Carla. Sexta-feira que vem a gente tá de volta no Taverna Debate. Domingo agora tem Grêmio Oriente, então. Dessa vez o Grêmio jogando em casa, onde tá acostumado, lá em Gravataí. Um gramado decente, meu Deus do céu. Ah, só antes de encerrar. Vai, Wilson, vai. Eu sempre tenho a última pergunta. Cara, qual foi o susto de vocês em ver aquele gramado pra jogar quarta-feira? Porque é preocupante, né? Questão da parte de lesões. Na verdade, e tal. a nossa principal preocupação foi em relação a entorses, né? Porque realmente existiam... era muito irregular, assim, então mudava muito o tipo de grama e em alguns momentos tinham... eu não sei qual seria o nome certo, mas quando o capim ele tá alto e é um montinho de grama assim que tu pode tropeçar ou que logo em seguida vem um buraco, então a gente realmente se preocupou bastante. Mas também, em contrapartida, acho que é importante, e de repente não foi dito, a gente parabenizar a Lajadense, João Emílio, Oriente, Brasil de Farroupilha, que são clubes aí que, com toda a dificuldade que o nosso interior do estado tem, ainda assim estão tentando, de alguma forma, dentro das suas possibilidades, desenvolver a modalidade no interior, e isso também tem que ser valorizado e tem que ser bem visto por todos, né? Valorizado Inclusive, muito no programa, pra fechar o campeonato, né? Um campeonato. Naquele programa com a Ju, a gente falou disso. Tipo, os times não têm tanta culpa da situação. A gente tem que cobrar que a federação dê uma estrutura melhor para eles, um auxílio melhor. Até porque a Federação Gaúcha é uma federação com grana, que eles têm dinheiro. Então tá na hora da federação também dar um auxílio, sabe? Pagar para melhorar o gramado, que seja, alguma coisa, deveriam fazer mais, né? Eu não sei qual é o comentário que saiu, mas alguma coisa. Não, é que o William deu boa noite e apertou o start. Recomeçou. Ele já tá querendo recomeçar. Deixa pra próxima, William. Deixa pra próxima. A Carla já se disponibilizou a voltar no Taverna. Vamos lá, gente. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou a gente até agora, que ficou até aí, ajudou na live. Não esquece de divulgar, curtir, passar pra mãe, pro pai, papagaio, cachorro, todo mundo. E fazer o Taverna crescer cada vez mais, acompanhar o time feminino do Grêmio, apoiar as gurias, porque o trabalho realmente é fantástico, é fora de série. Obrigado mais uma vez, Carla. Boa noite pra todo mundo. Taverna Debate, Taverna Tricolor. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.